Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus para a nossa breve meditação nessa manhã. É o texto da nossa chamada, os discípulos no caminho de Emaús. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Ok, vamos lá, né, pessoal? Como diz Paulo, tendo que comer, beber e vestir, estejais contentes, né? Então estamos aqui, juntos, nos alegrando e ouvindo a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. É uma leitura, queridos, um pouco grande. Eu vou fazer só a primeira parte dela e no decorrer da reflexão nós vamos lendo os outros versículos, ok? Vamos lá. Versículo 13 de Lucas, capítulo 24. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que significa 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que estavam sendo sucedidas. O que eram todas essas coisas? Era a morte por crucificação e o sepultamento de Jesus Cristo, o Mestre de todo o povo. Então eles estavam voltando para a cidade deles, para a vila chamada Emaús, lá de Jerusalém, e eles estavam levantando todos os fatos e estavam muito entristecidos. Verso de número 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles até aqui. Como assim, pastor? Se Jesus Cristo foi morto e sepultado, aqueles homens, no outro dia, voltando para casa, para a vila, eles estão caminhando e Jesus se aproxima e caminha com eles? Vamos orar? Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se você está sem esperança, está triste, eu quero que você ouça essa reflexão, mas abra o seu coração, para que o seu coração arda na presença do Espírito Santo do Senhor. Ele tem muito a nos ensinar. Pai, fale conosco. Para onde nós iremos, Pai? Não existe saúde, não existe cura. Muitas vezes estamos sem esperança, pois perdemos o emprego, não temos o alimento, estamos aflitos. Para onde nós iremos, Pai? Se só Tu tens as palavras de vida. Aqui nós estamos e queremos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, interessante que essas notícias vão nos apanhando de surpresa. Já não bastasse a crise na área da saúde, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, instalada já econômica, e agora uma crise política. Instabilidade de toda sorte. Interessante que é difícil demais nutrir esperança em meio ao caos. Nutrir esperança diante de tantas incertezas. E o pós-Covid, como será? Nós sabemos que todo o país está vivendo um início, nós aqui no Brasil estamos vivendo um meio, e alguns países estão saindo da quarentena depois de 2 meses e vivendo um pós-Covid. Como será que será o nosso pós-Covid? Como está sendo o nosso meio dessa pandemia? E os nossos sonhos? E os nossos planejamentos que nós traçamos no início do ano?
Como é que estão? Será que os nossos sonhos morrerão? Nós vivemos uma crise sem precedência. Mas é interessante nós olharmos para esse texto, e aqui que eu quero trabalhar esse contexto com você, de que aqueles discípulos que estavam no caminho para Emaús, entristecidos, perplexos, sem esperança, o mestre, que eles haviam depositado toda a esperança, está morto. E tamanha frustração, desespero, o abatimento, eles haviam esquecido que o próprio mestre havia os ensinado que no terceiro dia ele ressuscitaria. E de que a morte não tem um fim em si mesmo, para aqueles que compreendem que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E no versículo que nós lemos e paramos, diz o texto, o verso de número 15, que enquanto eles conversavam de volta, o próprio Jesus se aproxima e caminha junto com eles. Queridos, é interessante que o fato é que no caminho eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido e o sofrimento deles. E o abatimento. É um fato, o texto mostra isso. Mas a expectativa deles é narrada no versículo 21, e eu quero ler com vocês, a partir do verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, tamanha era a frustração. Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é que caminhais? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências dos últimos dias? Olha só, um deles trava um diálogo com esse homem que chega e que eles não o reconhecem e diz, será que você ignora tudo o que aconteceu em Jerusalém? O mestre foi preso, foi julgado, foi condenado, foi morto, foi sepultado e nós estamos aqui à deriva. O verso de número 19 diz o próprio Jesus ressurreto. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí olha só, esse é o fato. Agora a expectativa. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que as coisas sucederam, ou desde que as coisas aconteceram. A expectativa, nós esperávamos que fosse ele, o Messias, que nos salvaria, que redimiria a Israel. Queridos, essa conversa revela muitas coisas. Em primeiro lugar, essa conversa revela a nossa limitação. Quão pequenos e vulneráveis nós somos diante de fatos como esse vírus. Outra coisa, essa conversa revela superficialidade. Porque esses homens, diante da expectativa, e já era o terceiro dia, eles não conseguem olhar nada a não ser a morte. E quando nós estamos vivendo momentos de extrema aflição e angústia, nós não conseguimos nos desvencilhar dos pensamentos que temos. Nós somos assolados pelas más notícias. E as más notícias são essas para nós hoje, que nós estamos desconectados de Deus. O pecado nos afastou do Pai. E nós estamos como esses homens aqui. Estamos perdidos. E precisamos sim daquele que é Messias, daquele que redimiu Israel com a sua morte e ressurreição.
Ou seja, nós precisamos do Cristo ressurreto. E aqueles homens apanhados de tanta tristeza e pavor, eles não reconhecem que Jesus estava ao lado dele. Isso mostra a mim e a você que diante desses fatos nós podemos também viver na superficialidade. Não conseguimos nos aprofundar na presença do Eterno. E é interessante, queridos, que Jesus começa a caminhar junto deles. Jesus é aquele que vai ao encontro da desesperança. Jesus é aquele que está indo ao encontro do seu coração, da sua desesperança, da sua fragilidade nessa manhã. Ele é aquele que vai ao encontro àquele que ficou desempregado. Ele é aquele que vai ao encontro àquele que está acamado, hospitalizado, vulnerável, à beira da morte. Ele é aquele que vem ao encontro daquele que está ansioso, que está passando pelo pânico, pela aflição e nos acalma. Ele é aquele que é capaz de ressuscitar os nossos sonhos, de refazer a nossa agenda, de potencializar as nossas expectativas. Ele é aquele que pode recuperar a minha e a sua esperança. E em primeiro lugar, ele pode recuperar a nossa esperança porque ele vai ao encontro da nossa desesperança. O verso 15 mostra isso, onde o texto diz: aconteceu que no caminho Jesus vai ao encontro daqueles homens. O caminho de Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E era para aqueles dois discípulos o caminho que revelava a fragilidade e a desesperança deles. Eles estavam fadigados, cansados de alma. Eles não tinham mais aonde se segurar. Eles não tinham mais esperança. O coração deles é abatido. O assunto deles era a morte de Jesus e o fim de todas as coisas. E agora é voltar para casa, viver a agenda, viver a rotina e esperar por um milagre. Interessante, queridos, que Jesus não estava mais com eles fisicamente. E é assim que muitos de nós vivemos em momentos da nossa vida, onde não há mais esperança. De repente é você que está aí com um filho dando problema. De repente é você que está com um casamento à beira de um colapso. De repente é você que perdeu o emprego. É você que não tem mais esperança para a vida. Jesus hoje vem ao teu encontro para recuperar a esperança. Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus é aquele que está conosco aqui agora e ele já preparou o caminho pós-Covid. E você não deve se atemorizar. Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que ressuscita os sonhos. Ele é aquele que está à nossa direita. É aquele que caminha conosco. De dia, o mais tenro calor não vai nos afetar porque Ele é o nosso refrigério. E nem de noite, o mais forte frio pode nos abater porque Ele nos aquece. Jesus é a nossa esperança. Mas em segundo lugar, Ele se aproxima e anda conosco. O sobrenatural se torna natural. Olha que lindo nós sabermos e rememorarmos essa história, esse fato contado pelo evangelista Lucas, que Jesus vai ao encontro deles e anda com eles. E o versículo de número 25 em diante diz que então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na casa e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por toda a Escritura, expunha-lhes a respeito de tudo o que havia de acontecer. Ou seja, Jesus se aproxima deles, Jesus questiona
a convicção dos fatos deles. Ele diz: porventura não era necessário que o mestre padecesse, morresse e ressuscitasse para comprovar tudo que a Escritura diz? Ou seja, queridos, isso revela para nós que muitas vezes, diante de tantos acontecimentos na nossa própria vida e agenda, nós deixamos de lado aquilo que nós cremos. A assolação nos abate, o medo, a expectativa. Mas Jesus, ele vem ao encontro da nossa desesperança e ele nos chama a atenção sempre para as Escrituras. As Escrituras balizam as nossas emoções. As Escrituras dão um norte para a nossa vida. E eu e você somos chamados para meditar diariamente naqueles bons conselhos de Deus para a nossa vida e para o nosso caminhar. Essa expressão nécios e tardos é Jesus mostrando que se compreendêssemos de fato as Escrituras, não atravessaríamos alguns problemas que nós passamos por não conhecer a palavra de Deus. A Escritura previu a morte e ressurreição, falou da morte e ressurreição. Só que no meio de toda a tormenta, aqueles dois homens não se atinam que tudo que havia acontecido e o terceiro dia que eles estavam vivendo, voltando para casa, era o dia em que o mestre havia predito que ele ressuscitaria. E é isso que acontece. E eles estão no caminho e o mestre vai com eles. Eles não o reconhecem, mas Jesus começa a ensiná-los e ensinar as Escrituras. Queridos, Jesus é fantástico. Ele é o mestre por excelência. Ele é aquele que pega na nossa mão e caminha conosco. Interessante pensar que ele vai expondo as Escrituras, que é a fonte da sustentação da nossa fé. A fonte da sustentação da nossa fé não é o Messias Bolsonaro, e muito menos o Sérgio Moro. A sustentação da nossa fé é as Escrituras Sagradas. Não é a polarização econômica, nem a polarização política, nem a polarização na saúde, por incrível que pareça, nem a polarização espiritual. Cadê os coachings espirituais? Onde eles estão? Cadê os pastores da prosperidade, das promessas insanas e impensáveis? Cadê esses homens que prometeram saúde, prometeram dinheiro? Onde que eles estão? Eles estão nos hospitais se impondo as mãos e mandando as pessoas levantarem e irem, tirar os respiradores? Que fé que é essa? Jesus é o Senhor da vida. Ele é aquele que nos acalenta no fundo da alma e que restaura a nossa sorte e que diz que ainda que passemos por aflições, porque nesse mundo nós teremos aflições, Ele estará conosco todos os dias, no leito de morte, ou no caminho, ou nos momentos de grande alegria e festa. Interessante nós lembrarmos que Jesus recupera a nossa esperança, porque Ele vai ao encontro da nossa desesperança, é o primeiro ponto. Mas o segundo, Ele chama a nossa atenção para as Escrituras, da onde vem a fonte, o alimento para a vida. E por último, Ele entra na nossa intimidade e muda a nossa visão dos fatos. Ele vem e desnuda os nossos olhos e nos faz enxergar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Olha o que diz a partir do verso 29, queridos. Verso 28, quando se aproximavam da aldeia onde iam, Ele fez menção de passar adiante, de se despedir daqueles dois homens. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se aproxima. E entrou para ficar com eles. Verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa,
Tomou ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconhecerem, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois, contando o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Gente, essa passagem é fantástica. Nós poderíamos fazer aqui uma série de 4 domingos e aprofundar ainda mais em alguns detalhes desse texto. Mas o fato é de que Jesus ele entra na nossa intimidade e ele desnuda os nossos olhos, o nosso ser e se revela a nós. Eu quero dizer para você que Jesus ele quer se aproximar de mim e de você. Ele quer tirar dos teus olhos, dos meus olhos, a nossa venda, para que nós mergulhemos a profundidade da presença dele. Existem coisas que nós aprendemos somente na profundidade. De repente você tem vivido uma vida espiritual muito rasinha. É aquela vida do domingo na igreja, onde você faz um programa de domingo. E onde você vai, canta, ouve, adora, mas ele não é íntimo de você no dia a dia. Interessante que Jesus ele aceita o convite e ele se hospeda na casa desses homens. Ele senta à mesa. E isso quer dizer que existe um momento de intimidade daqueles homens. Ele expõe as Escrituras à mesa. E ele parte o pão, que é o símbolo máximo da comunhão. Será que você tem partido o pão com os irmãos da tua comunidade? Será que você tem tido comunhão? Queridos, existe uma agenda muito clara de Deus para as igrejas, para o povo de Deus. Existe uma agenda de voltar a viver o que outrora a igreja primitiva viveu. O dia a dia, de casa em casa, o partir do pão. Eu confesso que eu tenho repensado muito a respeito da filosofia do nosso projeto como comunidade. Porque nós temos uma tendência de perder a essência do que é viver a missão. Nós estabelecemos um encontro dominical e achamos que estar domingo com os irmãos é caminhar com intimidade, com Deus e com o povo de Deus. Eu quero te fazer pensar que essa Covid nos fez repensar, agora cada um na sua casa, o que temos feito da nossa caminhada. Nós somos o povo do caminho? Nós temos partido o pão de casa em casa? Nós temos comunhão? Nós somos uma comunidade que temos comunhão dia a dia? Você tem tido comunhão com os irmãos da tua igreja? Você tem ligado para as pessoas que você diz que é parte da tua família, o povo de Deus, o corpo de Cristo? Você tem se importado com as pessoas que congregam com você? Você estava de casa em casa antes do Covid? Como é que você vai estar depois do Covid? Nós somos uma comunidade ou nós somos um CNPJ, um edifício religioso, onde as pessoas vão fazer um programa de final de semana? Essa não é a igreja que eu quero para mim e para minha família. Essa não é a igreja que Jesus instituiu. Jesus está no caminho, indo ao auxílio dos desesperançados. Quando você é tomado por uma notícia ou por um desafio, que é esse que eu lancei, de nós assistirmos as pessoas que estão à margem no caminho, isso te causa estranheza?
o fato de você doar algum dos seus alimentos ou doar algum dos seus recursos? Isso faz com que você feche o coração? Aonde Jesus nos ensina a ter generosidade e olhar ao próximo, e você continua olhando para si mesmo, vivendo a sua agenda, se preocupando com os teus compromissos? Ou você é aquele que se preocupa com as pessoas que não estão perto de você? Faz uma reflexão dos últimos 40 dias, no mínimo, que nós estamos confinados. Você ligou para alguém? Você se preocupou com alguém, além dos seus? Ou você viveu esses 40 dias só tomando conta dos seus, se preocupando com os seus, com a sua vida? Meu irmão, eu quero te dizer que isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo, sim, é considerar o outro superior a você. As próprias palavras de Jesus. Jesus, ele vai ao encontro da desesperança desses dois homens. E esses dois homens, quando têm os seus olhos abertos, desnudados, o texto diz que eles voltam correndo para Jerusalém. Eles voltam correndo para Jerusalém. E eles vão contar as boas novas de vida, de que Jesus estava vivo, ressurreto, e que Ele é o caminho, e que Ele é a verdade, e que Ele é a vida. E eles saem pelo caminho, eles vão às vilas, eles vão às casas, e dizer que Jesus Cristo vive. E é isso que eu e você precisamos fazer. Claro, com máscaras, paramentados, com segurança, sair pelo caminho dizendo que há esperança, porque Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Sai do seu comodismo, saia da zona de conforto. Se você é do grupo de risco e não pode sair de casa, seja generoso, abençoe e dê condições para que nós, como comunidade cristã, possamos auxiliar o próximo, possamos investir na vida do próximo. E você que não pode sair de casa, que tem alguma comorbidade ou tem uma idade avançada, faça a diferença. Zapeie, ligue, entre em contato, a começar pelos seus, a sua família, a começar pela sua comunidade. Ligue para os seus irmãos. Queridos, não tem mais desculpa. Ou nós somos o povo do caminho, o povo do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, que vamos levar esperança às pessoas, ou nós vamos viver uma vida medíocre, nos preocupando só conosco mesmo, com a nossa agenda. Não é isso que Jesus Cristo fez na cruz. Não foi por isso que Ele morreu. Ele morreu para te dar vida e para que você seja um instrumento da graça do Senhor. Se você nunca pensou nisso ou não tem pensado nisso, eu quero que você nessa semana, que essa seja a sua agenda, repensar um pouquinho da sua vida. Sabe por quê, queridos? Caráter cristão não é aquilo que você se apresenta. Caráter cristão é a sua motivação, que só Cristo conhece. O que você tem feito? É interessante, né, queridos? Que nesses últimos meses, pelo menos nos últimos meses, 6 últimos meses, tanta gente, tantas pessoas, eu tive contato e que abriram o coração e falaram: pastor, eu não me reconheço. Eu estou estático, eu estou anestesiado, eu estou sem força, eu estou sem ânimo. Não faço nada, não penso em ninguém, só penso em mim mesmo. E aí Jesus providencia um ato sobrenatural, onde as pessoas, elas perderam o controle das suas próprias vidas. E aí Jesus começa a desmascarar literalmente quem nós somos. As nossas máscaras caem. Nós não temos mais força. Nós não podemos ir e vir. Nós estamos presos. Nós não podemos mais nos preocupar com a nossa beleza, com a nossa pele, com as plásticas.
Sabe por quê, queridos? Porque para que fazer plástica se nós usamos máscaras? Para que se preocupar com a próxima viagem de férias se nós não podemos sair? E aí Deus vai revelando quem nós somos, as nossas mais intrínsecas motivações. Aí nós trocamos de carro, nós compramos uma moto e nós não podemos sair de casa. Aonde está o seu apego? Aonde está a sua esperança? Aí nós estamos trabalhando e perdemos o nosso emprego. Abrimos uma empresa e a nossa empresa quebra. Aí nós temos sustento, o nosso sustento não vem. Quem nós somos? Quem nós somos? Para onde nós iremos? Senhor, só Tu tens as palavras de vida. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso Redentor. Nós não nos redimimos a nós mesmos. Senhor, para onde nós iremos? Eu quero terminar, queridos, com os desafios para mim e para você, para o hoje. Jesus, ele tem um jeito de se aproximar de nós. Ao mesmo tempo, esse jeito ele é intrigante, mas pastoral, um jeito amoroso. Ele é intrigante porque ele não vem com rodeios. De repente, nós, humanos, temos que rodear para falar alguma verdade para quem nós amamos. Ele vai direto ao ponto, Jesus, por isso é intrigante. Ele vai no ponto certo, naquilo que é nevrálgico para o nosso ser. Jesus, ele nunca desperdiça um encontro. Eu quero desafiar você a não desperdiçar esse nosso encontro aqui, para que você volte amanhã e reflita nessa mensagem. Para que você ouça de novo as implicações. Se você quiser, eu posso te mandar essa reflexão para que você leia de novo. Em tudo isso, queridos, que é muito forte, é muito profundo. Ele é a nossa esperança. Mas ele só é esperança para quem não tem esperança. Para quem reconheceu que é fraco, vulnerável, não tem força. Nem sequer para reagir. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus, ele não desperdiça o encontro com seus filhos. Encontrar-se com Jesus é encontrar o caminho. A ressurreição dele me fascina. Queridos, vocês pararam para pensar que esses homens estão no caminho e Jesus ressurreto, de maneira sobrenatural, aparece e caminha com eles? Eles estavam perdidos e Jesus não deixou com que eles se perdessem. Jesus foi com ele no caminho. Jesus assentou-se à mesa. E quando eles estão à mesa, Jesus expõe as Escrituras e muito mais. Jesus parte o pão, símbolo máximo do cristianismo. De casa em casa, no caminho, no partir do pão. Encontrar-se com Jesus é encontrar o caminho. A ressurreição de Jesus não acabou. Pelo contrário, ele está vivo e voltará. E ele está à procura dos seus. Caminhar com as pessoas em meio à dor é o desafio meu e seu. Os desafios para hoje. Caminhar com as pessoas em meio à dor. Ligar para as pessoas, começar a ter sensibilidade a partir da sua casa. A agenda de Deus começa na sua vida, um olhar para dentro, um vasculhar os cantos da sua alma, estar sensível à pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, os seus filhos, qual que é a necessidade deles, pregar a palavra com fidelidade, anunciar que Jesus é a esperança dos aflitos, é a esperança de quem perdeu o caminho e está preso. Jesus também é aquele que traz as boas novas de vida. Eu estou aqui, eu estou vivo. Ele é a nossa esperança.
Que Deus te encha de esperança nesse domingo e que Ele potencialize essa esperança